Namastê. Tô zoando, só por causa do cabelo, assim. Tudo bem? Como estamos? É, Espero que todos estejamos bem, né? Como sempre, felizes, saudáveis e com vontade de tacar fogo no parquinho por meio das ideias. Por quê? Porque as ideias, elas são incendiárias. E você não precisa de fogo para você atear, né, fogo de fato. As ideias são como pimentas, percebe? Elas queimam, né? Eu acho que é mais interessante a gente, ao invés de falar tacar fogo no parquinho, né, que é um termo legal, né? É um termo, né? Perdão, é um termo interessante, é uma figura legal de se conceber. Falar, vamos apimentar, né, a nossa cabeça. Não é preciso, não é preciso fogo para começar um incêndio, né? Rubem Alves tem um livro sobre isso, olha só que interessante, chamado Pimentas. Olha que legal, Pimentas. Fala sobre as bruxas. Começa falando sobre são vários, né? São várias crônicas, né? E começa falando sobre bruxas e vassouras. Remete à era medieval, desmistifica isso tudo. Negócio muito legal. Mas aí voltando, lá a gente colocamos um vídeo no canal Fogo no Parquinho, porque a gente falou de Marx e Paulo Freire. Falamos de dois caras que, em via de regra, as pessoas têm muito ódio porque não conhecem, né, evidentemente, as suas obras, né? E aquilo que, em via de regra, a gente não conhece, a gente tem medo, a gente tem ódio, a gente tem sentimentos de repulsa, né? Diante daquilo que não conhecemos, diante daquilo que nós não desvendamos, né? Por isso que o conhecimento, ele é revolucionário nesse sentido, né? Ele faz a gente desconstruir, né? Problematizar e desconstruir. E no primeiro vídeo nós falamos de, né, fogo no parquinho e tal, dando aquela zoada, Marx e Freire, por quê? Porque ambos são odiados fundamentalmente devido à semi-formação característica que as pessoas têm hoje em dia pelas redes sociais, né, pela Universidade do WhatsApp, com mestrado em Facebook, doutorado sei lá, em Instagram, né, Twitter, né, etc, etc. As ilhas de reiteração das crenças, né? Na verdade, assim, as redes sociais fizeram isso com a gente, né? Criaram ilhas de reiteração de nossas crenças. Então a gente só compartilha coisas com quem, via de regra, vai reiterar a nossa visão, né? A gente não consegue debater com qualidade, com propriedade, né? Eu me peguei sendo escroto várias vezes, né? Fugindo da perspectiva democrática, né? Na qual você deve debater ideias e saindo disso e xingando mesmo de filho da puta, etc. Mas enfim, né? É tudo humano, demasiado humano, né? A gente vai aprendendo, né? Evidentemente. É necessário fazer autocrítica o tempo todo. A gente vai aprendendo com os próprios erros, né? Pessoas que são significativas e apontam nossos erros, evidentemente, né? Vale a pena, né, a gente ouvir o tempo todo. E a grande questão em torno disso é a gente pensar, né, que pessoas que são forjadas, né, dentro dessa lógica acabam tendo muito ódio, tanto do Marx quanto do Paulo Freire, e pouco conhecem, evidentemente, essas obras, né? Então, qual que é a nossa missão o tempo todo? É desmistificar, né? E trazer ideias e um debate de qualidade e, evidentemente, às vezes sendo incisivo para colocar essas questões, né? Como nós dissemos lá no primeiro vídeo, a galera odeia um cara como Paulo Freire e odeia, né? Na verdade, um pensador odeia, né? Um pensador sem ao menos saber por quê, que é o cara mais estudado no mundo, é o autor brasileiro mais citado, né? Cara, na comunidade acadêmica mundial. Então não é possível que a comunidade acadêmica mundial seja comunista, né? E aí é que vem aquela doideira, né, da direita e da extrema-direita nas redes sociais, no YouTube, né, a alt-right, né, como nós dissemos, o tal do olavismo, né, que é uma coisa doentia, dizendo que existe uma coisa chamada marxismo cultural, né, e que o marxismo cultural ele visa instaurar uma revolução comunista mundial e que o veículo para isso somos nós, professores, né?
pobres e nós professores somos né, estamos corrompendo os jovens por meio de nossas ideias subversivas, comunistas, barra socialistas, barra gaysistas, barra, né, maconhistas, barra etc, etc, etc. E o intuito disso é proporcionar uma revolução comunista mundial. Então, as universidades que estudam Paulo Freire, ou que cederam títulos de doutor honoris causa, ou que estudam, né, autores, né, como consagrados dentro de um pensamento progressista, como a figura de Marx, por exemplo, fazem parte dessa conspiração. Isso é completamente ensandecido, né? É submetido ao crivo da razão. Então a grande questão, né, aqui para nós entendermos, olha quem chegou aqui. Dá um oi para todo mundo. Fala, olá. Hã? E aí? Ah, como eu amo gato, cara. Vocês gostam de gato? Gato é legal pra caralho. E aí, ó, a grande questão, né? Já mordeu, filha da puta. A grande questão, pra gente entender isso tudo, né? É pensar assim, desmistificar isso, né? Por quê? Por que o Paulo Freire, por que as ideias de Marx vão reverberar em Paulo Freire? Porque o Marx ele falava, né, meu, que a emancipação do proletariado seria a obra do próprio proletariado. E o Paulo Freire vai ver a educação como um instrumento de emancipação, né, atrelado a uma perspectiva que ele chama de amor. Amor e conhecimento são as duas coisas mais revolucionárias da história da humanidade. Porque amor e conhecimento, cara, são as duas únicas coisas que você multiplica dividindo. Você está entendendo? Então, assim, por isso que incomoda tanto, né? Evidentemente, porque são duas coisas revolucionárias. Revolucionárias, se multiplicam dividindo, né? A própria figura de Jesus Cristo, eu gosto de vê-lo como Nietzsche vê, né? O romântico anarquista, que tentou multiplicar o amor e o conhecimento numa escala exponencial e a humanidade não estava preparada para entender, né? Jesus Cristo, não, eu gosto de ler Jesus Cristo dessa maneira, percebe? Pode parecer uma heresia para muita gente, mas enfim, é o livre pensamento, né? Aqui ninguém vai mandar ainda, né? Dentro das coisas que eu imagino que eu penso. E dentro desse e que vocês sejam livres aqui também, né? Porque nós vivemos numa realidade tão opressora, né? Sobre tantos aspectos que pensar já é um ato de rebeldia, né? Então sejam rebeldes nesse sentido, é muito bom, né? É muito legal. E aí qual a grande questão? A grande questão é assim, ó, vou agradecer esse mimo aqui que eu recebi, né, no canal aqui, ó, esse cachecol vermelho, tá? Recebi da minha sogra, olha só que legal, né? Obrigado, sogrinha, né? Vermelho. Ela falou, que cor você mais gosta, Rogério? Eu falei, vermelho, né? Evidentemente, né? Aqui sim. Por quê? Por conta do sangue de quem tomba e de quem tombou lutando, né? Por isso que o vermelho é a cor da igualdade, percebe? Por isso está lá na bandeira da França. Porque o vermelho remete ao sangue. O sangue é a igualdade. A igualdade em que sentido? No sentido de que todo mundo que tomba lutando sangra, percebe? De que o rei não tinha sangue azul. Né? Você não pode não esquecer que os franceses, eles cortaram a cabeça de um rei numa guilhotina, mas antes de cortar a cabeça, veja, eles escreveram num papel: todos os homens nascem e permanecem divisíveis iguais perante a lei, inspirado numa perspectiva russoniana. Não há prática revolucionária sem teoria revolucionária, dizia Lenin, né? Então, assim, não há como você trazer à tona uma prática revolucionária de mudança, de reestruturação, de mudança de paradigmas, né? Porque se você for parar para pensar, o anticapitalismo hoje, cara, né, não é só uma questão de esquerda ou direita, é uma questão que em via de regra visa a preservação da nossa espécie. Você está entendendo? Se a gente não adotar um outro modus vivendi, né, não tiver um outro modus operandi diante dos recursos que são escassos, né, o que vai acontecer? Cara, a gente está condenado, a gente está fadado à extinção, percebe? Isso é um fato. Ulrich Beck, esse autor é muito bom. Ulrich Beck, tá? Ulrich Beck é um autor alemão que do século XX, né, evidentemente, e ele traz à tona uma provocação interessantíssima para nós, tá? No sentido de que nós precisamos, de que nós vivemos numa perspectiva pós-moderna, onde o meio ambiente deve ser visto como uma questão social, né, é óbvio, e nessa perspectiva pós-moderna que nós vivemos, se vive uma ideia de economia de fronteira, né?
Então a gente é educado para desejar, para ter, para ampliar, para obter, etc, 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 e não para lidar com uma questão da escassez, né? Então, é assim, por que a gente fala de anticapitalismo? Porque o anticapitalismo hoje em dia resulta, acima de tudo, não é assim, vamos sair aqui daqui bolchevique de ó, vítima, como a gente falou no primeiro vídeo, não é, tá ligado? Não é. É simplesmente entender que esse modus vivendi, estudiosos falam sobre isso, a comunidade acadêmica no mundo fala sobre isso. E não estão conspirando para instaurar um marxismo em nível global, sabe? Por favor, e a Terra não é plana também, sabe? O nazismo não é de esquerda, né? Enfim, são tantas, tantas coisas. Certo? Mas a grande sacada é a gente entender assim, a perspectiva anticapitalista, ela vai funcionar sobre quais aspectos? É você pensar assim, ó, por que você acha que bilionários estão investindo em corridas espaciais, né? Corrida espacial, em exploração espacial, né? Corrida espacial, vamos colocar assim, né? Por que os viagens espaciais, desculpa, melhor. Bilionários estão investindo em viagens espaciais porque eles estão investindo em estações espaciais. Você está entendendo o que está acontecendo? Então, a hora que isso aqui entrar em colapso, os caras vão para lá e esperam isso aqui se regenerar, suas sucessivas gerações. A Terra tem uma capacidade de regeneração que é fantástica. Ela pôs fim aos dinossauros, ela pôs fim a uma infinidade de organismos. Ela, assim como ela gerou a vida num grande boom no Cambriano, ela pôs fim a 90% dessas espécies no Permiano, sacou? Então, é isso que acontece, né? E sob uma perspectiva de tentar criar um outro modus vivendi, ter um outro modus operandi em relação à exploração de nossos recursos, etc, etc, é de fundamental entender a relação que existe entre o marxismo e, né, evidentemente, o meio ambiente, né? Existe até uma corrente disso, né? O marxismo ecológico, né, e tudo mais. Então, assim, são tantas coisas que dá pra gente falar, percebe? São tantas coisas que dá pra gente... É um leque tão considerável que a gente pode abrir para falar sobre essas questões. E fica muito legal a gente trilhar o caminho, né? Começar para entender Marx de fato, como nós falamos ali, fogo no parquinho, mas agora a gente começa a entender, né, a sua teoria, a sua herança, a gente começar a entender o que foi a filosofia alemã, né, ali no século XIX, na qual Marx está produzindo as suas ideias. Então, se a gente for parar para pensar, fica interessante a gente conceber o seguinte princípio, né? Vamos voltar para o século XVII. Tá? E no século XVII, o que está acontecendo? No século XVII, o mundo está passando pela Revolução Científica. Essa Revolução Científica, que vai inclusive ser aí o grande boom da filosofia cartesiana, né? Porque você tem que lembrar que o Descartes está no contexto do século XVII, lá no século XVII você está tendo uma ruptura com o que se havia até então devido à Revolução da Ciência. No século XVIII, o amadurecimento disso é uma perspectiva política e social se desdobrando em revoluções que é com o iluminismo, percebe? Então você tem a Revolução Científica no século XVII, o iluminismo no século XVIII. E o iluminismo ele preza demasiadamente pela perspectiva do racionalismo, porque se a gente for pensar na origem do iluminismo, ele está onde? Ele está na Inglaterra com John Locke, o liberalismo político, né? Depois você vem ali para a França, onde essas ideias elas são digamos, amadurecidas, né? E na Alemanha. E qual que é o desdobramento do iluminismo na Alemanha? É a figura de Kant, por exemplo, que a gente vai ter uma videoaula aí, uma conversa só sobre ele, que é um filósofo fenomenal, né? Só sobre que era professor de geografia, na verdade, olha só que legal, né? Os meus preferidos são Kant e Milton Santos, na verdade Milton Santos e Kant, tá, confesso, né? E aí assim, ó, qual é a grande... E Josué de Castro também, meu Deus, ó, autor de Geografia da Fome. A gente vai fazer vamos fazer uma conversa sobre esses caras qualquer dia aqui, fica bem legal, né? Para você ter um repertório bom, para escrever um bom texto, uma boa redação, pra você lacrar nas redes sociais, lacrar no Face, lacrar no Twitter, no Instagram, no Orkut, né? E aí, a grande questão para a gente entender, né, isso que a gente estava falando, é assim, você vem, tá o Kant lá no século XVIII, né, meu? Na transição do XVIII para o XIX, porque o Kant nasceu em 1724, morreu em 1804. Mas o Kant, ele é como se fosse um desdobramento do iluminismo alemão, do Aufklärung, né? Não sei se essa é a pronúncia, se me perdoem. Né? Ich nicht sprechen Deutsch, né? Não falo alemão. Uma coisa boa para você falar. Ich nicht sprechen Deutsch, eu não falo alemão. Ja не говорит по-русски, eu não falo russo. I don't speak English, eu não falo inglês.
né? Você faz sabendo isso, você já sabe se virar no mundo, né? Coisas estratégicas também, né? Como a biru negashimasu, né? Uma cerveja, por favor, se você estiver no Japão, você precisa saber, a biru negashimasu. Uma cerveja, por favor, um brinde, né? A gente fica viajando aqui, esquece das coisas que eu estava falando. Lembrei, olha que sorte. Iluminismo. Aí você pensa, iluminismo alemão, o Kant, o Aufklärung, o esclarecimento, preza demasiadamente pela razão. Você pega o Kant, por exemplo, quando ele fala da sua ética, a ética kantiana, ela está atrelada muito, ela é a negação das nossas pulsões, das nossas paixões, do nosso desejo, do nosso tesão, da nossa vontade, você entendeu? É a racionalidade. Na sua, na acepção do termo, percebe? Não se deixe levar pelas paixões, percebe? Razão, racionalidade, né? E essa razão, enquanto um imperativo, que faz com que a moral não seja flexível, que faz com que você, né, evidentemente que você negue seus desejos, vontades, etc, etc. Isso é a essência do racionalismo, né? Iluminista, alemão, Aufklärung, né? Esclarecimento. Só que há uma reação a isso, percebe? Lá no fim do século XVIII. Que reação é essa? O tempestade e ímpeto. O que é o tempestade e ímpeto? O tempestade e ímpeto é o nome. Falávamos então dessa reação, né, ao Aufklärung, ao esclarecimento, que é o romantismo. O romantismo alemão. O movimento que nós chamamos de tempestade e ímpeto. Esse nome tempestade e ímpeto vem de um termo que em alemão é Sturm und Drang, né? Ai, que um professor como está poliglótico today. Vamos falar Sturm und Drang, né? Que o nome, na real, do movimento é de uma peça, né? É homônimo de uma peça concebida por um dramaturgo chamado Friedrich Klinger, de 1760 a 1780, né? Então você está aí no final do século XVIII. Lembre-se que em 1789 vem a Revolução Francesa, né? 1776 começa o movimento de independência dos Estados Unidos. Então, o romantismo, ele é uma reação, percebe? Uma reação pautada no quê? No resgate, acima de tudo, né, das emoções, né, evidentemente, em contraposição àquela razão tirânica, né? O próprio Nietzsche, cara, se for pensar lá no final do século XIX, ele vai falar que a civilização é uma razão tirânica que surge para dominar instintos contraditórios, né? Então você fala, olha só que doideira esse fim do século XIX, onde você tem, no século XVIII, perdão, né? O Nietzsche fala no século XIX, mas ali o Sturm und Drang, né? Sturm und Drang, né? O tempestade e ímpeto, esse movimento romântico de reação. E é nesse movimento que a filosofia do final do século XVIII está sendo forjada, né? E que o Marx vai virá-la de ponta cabeça no meio do século XIX, percebe? Porque essa filosofia forjada no romantismo, no Tempestade e Ímpeto, no Sturm und Drang, né? Lá no final do século XVIII, ela vai estar levando em consideração as emoções, né? Ela vai estar levando em consideração a subjetividade em detrimento de uma razão tirânica. Então, quando você pensa, né, quem são os grandes nomes desse período? Você tem Novalis, né, um poeta romântico que morreu com 30 e poucos anos de tuberculose. A maioria dos românticos, né, morria assim. E o Novalis, ele vai falar da rosa azul, né? Então, o que é a rosa azul? A rosa azul, ela não existe por uma rosa azul, mas você passa a vida procurando, você entende? O romântico, né? O escapismo, ele está indo para algum lugar, ele está buscando alguma coisa, sendo forjado ali no final do século XVIII. Tem mesmo a literatura, né? Que, como você bem sabe do romantismo, o seu professor de literatura vai lhe falar disso com muito mais propriedade. Eu vou falar dentro humildemente daquilo que eu estudei na filosofia. E quando você pensa nessa questão da perspectiva do Sturm und Drang, né? O alemão, às vezes, é engraçado, parece que eles sempre estão, né, proferindo um xingamento, né? Mas, enfim, é o preconceito linguístico, não é o nome disso, preconceito linguístico. E
Tem até aquele filme, cara, como que chama? Nossa, um filme legal pra caralho, com o Bill Pullman. Encontros e Desencontros, dirigido pela Sofia Coppola. Depois você dá uma olhada. O cara vai pro Japão, né? E lá tem uma mulher cantando num videokê e ela tá cantando uma música em inglês, mas ela tá cantando assim elementos do hortifruti, tá ligado? Abobrinha, berinjela, só que uma musicalidade tão louca que a galera fica assim, nossa, que música linda, que ninguém tá entendendo porra nenhuma. Igual a gente aqui ouvindo música de gringo também, né, e etc. Mas enfim, né? Voltando. A gente fica enrolando aqui. Qual que é a ideia então? É a gente entender assim que nessa reação romântica em que você tem o Novalis, em que você tem por exemplo, o próprio Goethe, né, concebendo sua obra-prima, Fausto, o Schiller, né, filósofo também, o que está sendo forjado? Algo que Marx vai criticar em 1845, junto de Friedrich Engels, que ele chama de ideologia alemã, né? Que é essa filosofia que é forjada aí junto, né, do o iluminismo alemão, mas ao mesmo tempo salpicado com todo o romantismo do Sturm und Drang, né, da tempestade e ímpeto, e nesse meio, nesse contexto, vão sendo forjadas as ideias e sendo concebidas as ideias de um cara que vai inspirar Marx, que Marx vai virar de ponta cabeça. E quem que é esse cara que o Marx vira de ponta cabeça, né? A 180 graus. Quase que eu falei 360, mas se fosse 360 ele ia fazer assim, ia voltar para o começo. Então, 180. Quem? É um cara chamado George William Friedrich Hegel, tá? Não dá para entender Marx sem entender Hegel. Então, o que nós fizemos nesse vídeo até aqui? Nós fizemos um apanhado das principais ideias do contexto histórico da Alemanha que vai sendo forjada as ideias do cara que vão inspirar o Marx, pode crer? Aí com isso você vai ter propriedade, né, intelectual para a gente conseguir se aprofundar nessas ideias desse pensador. Então lembre-se, falamos sobre o iluminismo alemão e a reação romântica, tempestade e ímpeto a toda a racionalidade do Aufklärung, do esclarecimento. Nesse contexto vão ser forjadas as ideias de Hegel, que vão inspirar Marx, inspirar a tal ponto que ele vira de ponta cabeça, ele subverte, né? Então no nosso próximo vídeo a gente vai começar falando de Hegel, para aí chegar em Marx, tá? Obrigado pela paciência de terem visto até aqui e até o próximo. Tchau.